Boa noite, Marcos. Pois é, tem aí, quando tem uma vitória nesse percentual, né, que ganha como se fosse um segundo turno, né, com uma diferença importante, espera-se um clima nas ruas de festa, de vitória, né? Não é o que aconteceu, né? O clima ontem já dava um pouco o tom do que viria durante a semana, viu, Marcos? Ontem quando abria as primeiras contagens, né, de como era a participação eleitoral nas urnas, quando foi o primeiro corte do meio-dia, já apontava um pouquinho do que se confirmou mais tarde, né? A menor participação do eleitorado nos últimos 40 anos, ou seja, é a menor porcentagem de participação nas urnas desde a redemocratização do país. Esse é um dado importante, né? Mais de 12 milhões de argentinos e argentinas não compareceram às urnas, muitos porque não se sentiam representados por nenhum dos espaços políticos, nem a Libertad Avança do Javier Milei. Importante dizer, Marcos, um partido que tem só foi fundado em 2021, né? Milei, que quando foi deputado nacional, também deputado federal, só tinha dois deputados do partido dele até ele chegar à presidência. Então, por onde a gente olhar, é uma grande vitória desse partido, partido que é comandado e coordenado pela irmã do presidente Javier Milei, a chefe de gabinete, né, como se fosse uma primeira-ministra ou uma ministra de relações institucionais, se a gente for comparar no Brasil, né, ela quem liderou todo o armado político. Havia muita desconfiança sobre os resultados, né? O presidente Javier Milei desfruta aí do seu pior momento político, né? A popularidade dele é a menor dos últimos 2 anos. Então, nenhuma das pesquisas de rua, boca de urna ou pesquisas que antecederam as semanas das eleições previam a vitória dessa coalizão, dessa força, La Libertad Avança, que inclui outros partidos em alguns estados, como é o caso do PRO, do ex-presidente Maurício Macri. Né? Então, se você me pergunta sobre qual era o clima das ruas, é de vitória? Não, continua sendo de preocupação. Por um lado, tristeza e desolação por aqueles que são muito mais vinculados ao peronismo, né, que acreditavam que o peronismo poderia ter uma vitória esmagadora em todo o país. Isso não se confirmou. E do outro lado, mesmo os que votaram no governo continuam preocupados sobre o rumo político e econômico que o governo vai ter daqui para frente. Muitos analistas, Marcos, aqui na Argentina, estão fazendo essa primeira análise, né, essa capa de segunda-feira, dizendo que o Javier Milei ganha as eleições para que evitasse uma segunda-feira caótica. Né? Caso o peronismo ganhasse as eleições, essa segunda-feira nós teríamos mercados em quebra, empresas anunciando cortes, próprio governo Trump, que anunciou que o empréstimo de 20 bilhões de dólares estava condicionado à vitória do presidente Javier Milei, né? Muitos analisam que esse foi um fator decisivo na vitória do partido do presidente, o La Libertad Avança. Milei não conquista a maioria no Congresso ainda, né? Ele não tem maioria, mas pode construir essa maioria com a força dos governadores. Os governadores aqui na Argentina têm muita força, né, muita importância e muito controle sobre os deputados também eleitos, diferente do Brasil, e o governo pode construir essa maioria. Governo que é importante dizer isso, Marcos, antes mesmo de ganhar, dobrava a aposta, né? Dizia, caso o nosso campo ganhe as eleições, nós vamos implementar uma reforma trabalhista no mesmo modelo que foi aprovada no Brasil durante a gestão do Michel Temer. Né? A gente costuma dizer que os analistas, e quando a gente olha para essa matéria, a gente diz que ela é uma cópia somente traduzida para o espanhol do que vai se aplicar na Argentina. Além disso, espera-se mais recortes no orçamento do Estado, o que pode
significar uma crise mais profunda para a população, que já vem bastante complicada em relação aos índices econômicos e sociais. Taxa de desemprego, a própria índice de pobreza no país. Então foi realmente uma eleição que surpreendeu e os analistas ainda vão ter muito tempo ainda para pensar e refletir quais foram os fatores determinantes para que o eleitorado desse essa oportunidade, não é um cheque em branco, mas desse essa garantia para que o governo continuasse no seu rumo. Né? É importante retomar, Marcos, duas coisas. As eleições de meio termo aqui na Argentina, como se diz nas legislativas, no meio do mandato, nos últimos anos, elas se tornaram uma avaliação do governo, acaba sendo um referendo do governo nacional, mas não significa um resultado para, por exemplo, 2027, que garante a reeleição do presidente Javier Milei. Importante dizer, em 2017, a presidenta, na época, né, a presidenta Cristina Kirchner, aliás, o ex-presidente Maurício Macri, desculpa, obteve vitória nas eleições de meio termo, ou seja, o seu partido PRO ganhou as eleições e ele logo em seguida, 2 anos depois, perdeu, foi o primeiro presidente não reeleito na história da Argentina em 2019. O governo Alberto Fernandes sofreu uma derrota forte também, lembrando que a gente vinha de uma pós-pandemia 2021, né, e não foi candidato à reeleição. Então, essa eleição de meio termo é uma foto desse momento e das dificuldades que enfrentam todos os campos políticos, inclusive o peronismo. Mas não deixa de ser, claro, um reconhecimento, né, da população pelo trabalho de Milei. Ou seja, a população, de um modo geral, está aprovando o caminho por onde veio aqui. Está mais satisfeita do que insatisfeita com a gestão. Eu acho que eu acho que tem várias nuances nessa avaliação, né? Quando a gente olha para o presidente e a sua popularidade cai mais de 20 pontos nos últimos meses, né? Nós temos o principal candidato dessa coalizão Libertar Avança que teve que renunciar também por pressão política. A gente tem um cenário. Quando a gente olha para o outro cenário, que é a oposição, aí eu acho que é a grande a análise que deve ser feita. Eu acho que o recado das urnas, da população, é muito mais em relação à oposição, em dizer, olha, nós não queremos o retorno dessa forma de governo, do que um aval ao presidente Javier Milei. Quem deve fazer uma análise profunda e uma autocrítica, com certeza é o peronismo, que tem sido a maior força política dos últimos 80 anos e, sem dúvida nenhuma, enfrenta uma crise profunda de liderança e na sua base. Né? Se tem alguém que tem perdido votos nesse momento, é claramente o peronismo.